Olá, meus amigos, estamos de volta com mais uma oficina do conhecimento. Desta feita, a aula de número 5. É importante você se lembrar que a base do nosso estudo é justamente o pensamento dualista, que vai sendo elaborado com base em uma filosofia grega, primeiro platônica e depois aristotélica. Na última aula, nós falamos sobre a importância da visão de Aquino sobre essa temática e fizemos uma introdução sobre o papel dos reformadores. Então, hoje, é importante que nós comecemos a comentar com você sobre a ânsia desses reformadores de banir toda essa forma de dualismo que pudesse prejudicar, embaçar a criação de Deus. Né? Então, na verdade, os reformadores eles querem resgatar a ideia de que a criação de Deus ela é perfeitamente boa em si mesma e de que essa graça não seria uma substância adicionada à natureza humana, mas apenas uma aceitação misericordiosa de Deus que é concedida aos pecadores por meio da qual ele os redime e os resgata ao seu estado de perfeição natural. Isso é tão forte que Calvino vem com uma mensagem de restauração dessa unidade do pensamento cristão, de tal modo que ele não divide o ambiente sagrado daquele ambiente secular material. Vocês sabem que o pensamento que predominava na igreja medieval era de que a atividade religiosa era mais importante, era mais espiritual, trazia mais conectividade entre o homem e Deus do que as atividades seculares, como o trabalho, como a educação familiar, como o cuidado educacional. Então, quem se dava ao trato do ministério religioso, os padres, no caso da Igreja Católica, as freiras, eles teriam, então, uma relação com Deus mais íntima, mais próxima do que os trabalhadores em geral. Calvino vem com o seu pensamento reformador e diz o seguinte: olha, não só a atividade religiosa é importante, mas também a atividade secular, material, humana, porque todo ser humano ele é comissionado por Deus para governar a terra, para administrar aquilo que Deus criou. E daí ele cria um pensamento que você deve ter já se deparado com ele, que é o pensamento da ética protestante, que se estende não só ao comportamento humano, mas também ao trabalho. Inclusive, uma das obras mais conhecidas de Calvino é a ética protestante do trabalho. É uma temática bastante associada à figura de Calvino. Isso é estudado, inclusive, nas faculdades e universidades. Preste atenção, porque a visão que nós temos aqui agora, desse momento em diante, é de que a visão religiosa, a visão espiritual, ela tem força, ela tem amplitude, ela tem impacto, não apenas na relação espiritual do homem com Deus, mas em todos os segmentos da sua vida. Ou seja, aquilo que nós falamos para vocês nas aulas anteriores, da tríade, dos 3 elementos, que seriam usados para explicar os pontos de vista das filosofias, a criação, a queda e a redenção, nesse momento aqui deve ser utilizada, porque Deus cria tudo bom. Tudo que Deus criou é essencialmente bom, porque provém de Deus. Mas o pecado original do homem deturpa a relação desse homem com a criação do Senhor. É a queda. Mas quando nós encontramos a Jesus Cristo, nós somos redimidos por ele de tal forma que essa redenção não se limita apenas à nossa vida espiritual. Ela tem um impacto em toda a sociedade. Isso é tão forte que eu vou te trazer aqui alguns exemplos para você refletir. Você tem o caso de nações que foram constituídas sob a base de uma ética protestante, ou seja, de uma visão de mundo cristã protestante, como os Estados Unidos. O impacto daquele evangelho é tão profundo que ele é capaz de gerar uma sociedade totalmente diferente das demais. Os Estados Unidos, desde a sua origem, é diferenciado do resto do mundo, porque ele é construído com base em uma sociedade redimida em Cristo Jesus. Decorrência disso, um país desenvolvido, um país que tem uma base social próspera,
um povo que lida com o trabalho em uma relação diferente, não com um trabalho como se fosse um castigo decorrente do pecado, mas um trabalho que, na verdade, dignifica o ser humano. Então, o americano original, o americano que é influenciado pela ética protestante calvinista, ele tem no trabalho algo que lhe dá dignidade. Por quê? Porque ele sabe que o trabalho é realizado para a glória de Deus. E a Bíblia respalda isso, não é? Então, Calvino ensina que Cristo é, de fato, o redentor de todas as partes da criação, inclusive da cultura, e que nós devemos servir a Cristo em nosso trabalho cotidiano. Perceba que nós estamos aqui desrompendo, ou conectando, ou harmonizando aqueles dois pavimentos que nós falamos para vocês nas aulas anteriores. O pavimento de cima, onde deveria estar circunscrita a religião, e o pavimento de baixo, onde deveria ficar circunscrita a razão. Nós estamos conectando e dizendo assim, o Evangelho de Cristo é tão poderoso que esses pavimentos devem se reconectar. Mas o que acontece depois de Calvino? O que acontece depois da ética protestante? É que essa rejeição calvinista não foi suficiente para aniquilar com esse pensamento dualista. Por quê? Porque, muito embora Calvino tenha tido uma explicação religiosa, bíblica, para romper com esse dualismo, ele não construiu uma estrutura filosófica que pudesse dar embasamento teórico para as gerações futuras. Então, logo em seguida, nós percebemos que, após a morte de Calvino e dos primeiros reformadores, eis que surge novamente o pensamento dualista com uma nova roupagem, com uma nova visão, mantendo-se firme e forte. Então, isso é muito duro e é claro que essa luta para que nós possamos fugir do dualismo é a nossa luta que nós travamos até hoje, até os dias de hoje. Mas o problema é que esse dualismo entre o secular e o sagrado é que faz exatamente o que Platão vem ditando há tantos anos. Até hoje, a sociedade tende a identificar o pecado com alguma parte da criação, principalmente com a produção artística, né? E a definição de espiritualidade seria evitar aquela parte da criação e passar mais tempo, o máximo possível, envolvido em atividades sagradas, igreja, escola bíblica, grupos de estudo bíblico, né? Quando, na verdade, se nós quisermos fazer a vontade do Senhor, nós devemos cumprir a nossa comissão, não apenas na igreja, mas também no ambiente secular, no ambiente social, no ambiente do trabalho, no ambiente da cultura. Então, nós percebemos que existe, ao longo dos séculos, a definição do que é sagrado e do que é secular, ou mundano, sem ter sido redefinido. E nesse caminho aí, nós precisamos ocupar todos os espaços sociais. Há um grande dilema hoje, é a postura daquele que professa uma fé cristã, uma fé evangélica, uma fé protestante. É que nós temos o mau hábito de apenas nos levantarmos para criticar a construção da cultura pelo homem natural, quando, na verdade, nós deveríamos estar ocupando esse espaço social. Nós deveríamos estar produzindo cultura, nós deveríamos estar produzindo um trabalho para a glória do Senhor. No entanto, nós simplesmente nos levantamos como uma voz crítica, como um rolo destruidor, mas sem nos posicionarmos com uma atitude proativa, com uma atitude efetiva da construção do conhecimento humano, da apropriação dos diversos segmentos sociais. Então, nós precisamos entender que a criação divinamente produzida, emanada da mente de Deus, ela deixa impregnada todas as impressões digitais do seu Criador. As impressões digitais de Deus você encontra por toda a parte. É preciso ressaltar que o dualismo nasceu, e você vai lembrar disso, porque os gregos pensavam que a matéria era pré-existente e eterna, e era capaz de resistir à ordem racional imposta pelas formas. A resposta óbvia a esse dualismo é justamente a doutrina bíblica,
de que nada é pré-existente e eterno, exceto Deus. Ele é a fonte exclusiva da criação. E se Deus é a fonte exclusiva da criação, essa criação manifesta a Deus, revela a Deus. Salmo 24:1 está escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, toda a criação, tudo, absolutamente tudo, traz o selo de quem o criou. Gênesis enfatiza essa verdade, repetindo-a inúmeras vezes acerca do mundo recentemente criado. Deus fez e viu Deus que era bom. Gênesis 1:4, Gênesis 1:10, Gênesis 1:12 e assim por diante. A conclusão é de que não existe parte da criação que seja má ou ruim por natureza, na sua essência, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que nós possamos rejeitar, sendo recebido absolutamente tudo com ações de graças. O apóstolo Paulo deixa isso registrado em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Agora, esse texto de Romano, esse texto é muito forte. Eu quero que você pare e, se puder, medite com calma cada palavra colocada aqui com muita pertinência pelo apóstolo Paulo. Romanos 1:20. Esse capítulo 1 de Romanos é muito forte, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, repito, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que eles não tragam uma desculpa esfarrapada. O que esse versículo quer dizer? É que absolutamente tudo que foi construído por Deus, a natureza criada por Deus, as coisas produzidas por Deus, revelam Deus, revelam os mistérios de Deus, revelam a natureza de Deus, revelam o poder de Deus, revelam a sua própria divindade. Tudo é revelado naquilo que Deus criou. Então, a criação traz o DNA de Deus. A criação mostra o DNA de Deus. Em uma aula anterior, nós falamos sobre matemática. O que é a matemática? A matemática, para a cosmovisão cristã, é a explicação técnica, é o manual de instrução da criação de Deus. Porque quando Deus fez todas as coisas, ele estabeleceu regras de funcionamento. E a matemática surge com a sua lógica imbatível e explica essa criação. No momento em que você tira a matemática do campo do absoluto, no campo de uma contagem lógica hermeticamente construída, você tira a matemática como uma ferramenta de Deus. E é isso que muitas vezes você observa como movimentação atual no mundo. Eles estão querendo transformar a matemática, que é uma ciência exata, em uma ciência convencional. Porque isso seria, na verdade, negar a criação divina. Observe que nem a matemática fica imune a uma influência ideológica. Ora, se a natureza traz o DNA de Deus, segundo a lógica de interpretação das coisas, a queda desestabiliza essa natureza, mas não por si mesma. A queda não muda a essência das coisas. A queda muda a natureza humana pecaminosa e a forma como o ser humano lida com a criação. Então, nesse aspecto, até o mundo natural foi afetado pelo pecado humano, como nós encontramos lá em Gênesis 3 ou Romanos capítulo 8. Porque agora a natureza vai ser utilizada pela mente humana pecaminosa como uma degeneração da criação de Deus. Mas, contra a concepção grega, nós temos que insistir no fato de que o mal e a desordem não são inerentes ao mundo material. Eles foram causados pelo pecado do homem, que toma a boa criação de Deus e a torce para satisfazer a propósitos maus. Quando Adão caiu, isso foi resultado de vontade rebelde, e não porque ele tinha um corpo. Escreve o filósofo Gordon Clark. É por isso que Paulo escreveu: nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Romanos 14:14. Torna-se imunda somente quando os pecadores a usam para expressar a sua rebelião contra Deus. Então a linha entre o bem e o mal não é traçada entre uma parte
e outra da criação. Porém, passa pelo coração do ser humano, em nossa disposição de usar a criação para o bem ou para o mal. Perceba que agora é o ser humano, com sua natureza pecaminosa, pervertendo a criação de Deus. Por exemplo, a música. A música, ela é essencialmente boa, mas músicas podem ser usadas para glorificar a perversão moral. E hoje o que nós vemos é a utilização daquilo que deveria conectar o homem com Deus, com o seu Criador, sendo agora desvirtuado, desnaturado, para perverter, para animalizar, para tirar a civilidade do ser humano, tornando um ser degenerado. O mesmo acontece com a arte. A arte é um presente bom de Deus, mas você sabe que livros e filmes podem ser usados para transmitir cosmovisões não bíblicas e promover a decadência moral. E isso é o que acontece hoje em dia. Hoje você dificilmente encontra um filme que tenha uma inspiração moral elevada. Geralmente os filmes são construídos com base em elementos da perversão pecaminosa do ser humano, enfatizando a violência, a degeneração sexual, a maldade da natureza humana. Então, essa arte, ela não é em si má. Ela está sendo utilizada para um propósito mau. Mas se você é um bom homem, né, que está regenerado em Cristo, você pode estar produzindo uma arte, você pode estar produzindo uma música que conecte o homem com Deus, que revele Deus através desses elementos humanos. A ciência é uma vocação de Deus. A ciência é um instrumento que revela quem Deus é, que comprova o poder de Deus. Mas ela pode ser arruinada, e está sendo o tempo todo, pode estar sendo utilizada para arruinar a crença em um Criador. A mesma coisa acontece com o sexo, com a sexualidade. O sexo é bom. Deus criou o sexo, e o sexo que Deus planejou é para a bênção do ser humano, é para conectar um homem à mulher, trazendo nisso prazer, alegria e gerando a reprodução da raça humana. Mas ela também pode ser usada de forma degenerada, pecaminosa, para humilhar, para envergonhar, para diminuir a dignidade moral do ser humano, servindo apenas a propósitos egoístas e hedonistas. E aí você vê questões como estupro, questões como um prazer sem fim manifestado no ato sexual. Isso é tão forte que o sexo fora do plano de Deus, ou seja, fora do casamento, é pecado. Mas o casamento sem sexo também é pecado. Então vejam que a questão não é o sexo em si, mas a forma como nós lidamos com esse pensamento divinamente criado. Então, em cada área da vida, nós precisamos distinguir entre o modo como Deus originalmente criou o mundo e o modo como ele está sendo deformado e desfigurado pelo pecado. Você olha a criação original e percebe sempre, se você tem a natureza de Deus em sua vida, como ela está sendo degenerada pelo pecado. Mas esse é um assunto que fica para a próxima aula. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, se inscreva em nosso canal para que ele possa chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe.